companhia do homem. E o Senhor é conosco. O Senhor tem sido conosco. Por isso nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer. E nós temos o Deus vivo e verdadeiro, habitando conosco. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, por Ele nos agraciar com esse tempo agora, de juntos nessa mesa, repartir um pouco a palavra dEle nessa comunhão, para sermos consolados, confortados, renovados, também alimentados por Ele, pela palavra, alimentados pela alegria de ver os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos. E o bendito Espírito Santo que nos leva a esse grau de sensibilidade, de alegria, de estarmos juntos, nos conduz nesse tempo, nessa travessia que vamos ter agora, orientados pela palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o Alex falou no início, chegamos no capítulo 40 de Gênesis e estamos aqui para sermos mais iluminados. E antes da gente entrar no capítulo 40, queria fazer uma pequena introdução em alguns versículos do capítulo 39, que nós já vimos semana passada, e que vale a pena. Nos versículos 2, versículo 5, de 8 a 10, e nos versículos de 21 a 23, do capítulo 39, eu vou lê-los para os irmãos. E que me chamou a atenção que vale a pena nós fazermos essa introdução, fundamentado também na história de José. No versículo 2, nos diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E desde que fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então, me chamou bastante atenção na semana passada, e vale a pena reiterar aqui, que José era um homem como nós. Talvez a diferença era o sofrimento, a experiência de sofrimento que ele tinha passado, e que talvez alguns de nós não tenhamos passado. Mas aqui, apesar de tudo que ele passava, todo o sofrimento que ele teve, que os irmãos já sabem, que também ainda vamos ver, ele era próspero. E o senhor do egípcio dele, o faraó, tinha José em alta conta, porque José era abençoado por Deus. Então, tudo que José tinha na casa do faraó foi concedido para ele a liberdade de governar, e tudo que ele fazia era muito bem feito e muito bem aceito. Ele tinha toda a liberdade na casa de faraó. E o Senhor abençoava a casa de faraó e abençoava os campos de faraó por causa de José. Meus irmãos, nós temos que crer isso. Aonde nós formos, todos são abençoados. Deus os abençoa porque nós somos abençoados por Deus. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênção. E essa bênção não foi só para ficar em nós, senão para repartir e nós termos a certeza
de que aonde nós formos, onde nós estivermos, estamos ali para abençoar. E nós somos abençoadores das pessoas. Nós somos como José. Então, isso me alegrou muito, me abriu bastante os olhos. Eu me lembrei, sabe do que, irmãos? De Ló, que ele foi guardado, ele teve livramento lá. O Senhor lembrou dele por causa da oração de Jacó, de Abraão. Então, Deus considera, e muito, aqueles que são seus filhos, aqueles que se deixam ser guiados por Ele. Então, no versículo 8, também me chamou bastante a atenção, no capítulo 39, fala: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vemos aqui, irmãos, Senhor, a humildade de José, a fidelidade de José, o temor de José e a confiança que o rei, que o faraó transmitiu para ele, ou que o comandante transmitiu para ele, Potifar transmitiu para ele procurou corresponder na íntegra. Ele foi tentado de todas as maneiras pela mulher de Potifar. E aqui, irmãos, eu me lembrei, sabe do quê? A carne toda hora está nos convidando para sair do caminho que o Senhor quer nos levar. Mas José aqui, ele não se distraiu. Ele se manteve fiel àquele que o chamou e confiou todos os bens dele. Irmãos, assim foi Deus. Ele nos chamou e confiou todas as riquezas de Cristo, para nós não substituir isso por nada. Então, isso me encheu muito o coração de alegria e de poder compartilhar também isso com vocês e de lembrar isso que nós já vimos semana passada. E no versículo 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Ele não dava ouvido. Ele tinha ouvido, mas ele não dava ouvido. Irmão, todos os dias nós somos tentados por muitas coisas. E nós só somos distraídas. Não é porque elas são mais fortes, não. É porque nós damos ouvido. E aqui no 21 ele fala: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então José era, ou melhor, o Senhor era com José. Então não era porque José fazia alguma coisa, irmãos. O Senhor era com José porque Deus tinha um propósito com José. E Deus tem um propósito com você. Não é porque você faz alguma coisa para ele, mas é porque ele tem um propósito com você. Isso é maravilhoso. E no versículo 22, ele fala assim: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então José, ele era humilde e por isso ele era obediente. E por ele ser obediente, de maneira espontânea, ele se entregava às pessoas. Ele realizava tudo aquilo que estava debaixo da sua responsabilidade, com toda a transparência que fosse possível. E no versículo 23 do capítulo 39, ele fala: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos,
tudo que o Senhor confia a nossas mãos, quer a nossa família, quer o nosso trabalho, quer as pessoas que estão próximas de nós. Nós temos que cuidar dela mais do que nós cuidamos de nós mesmos. Nós temos que nos entregar a tudo por causa da presença do Senhor. E aqui nós vemos que o José ele tinha confiança total. E aí ele não merecia estar preso. Ele não fez nada para estar preso. Mas por isso o comandante entregou a ele toda a responsabilidade do cárcere. Aí nós chegamos no capítulo 40, que nós vamos discorrer hoje. No versículos de 1 a 3, eu vou lê-los para os irmãos, que diz assim, no capítulo 40, versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o versículo 3. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde estava José preso. Muito interessante, muito curioso, esses 2 ser presos e estar debaixo da guarda de José. Então, o que eu sinto que nessa comunhão aqui, mas nós vamos ter uma comunhão. E claro, eu vou estar falando que é uma comunhão dos irmãos estarem ouvindo, compartilhando, mas depois a gente pode repartir isso e amanhã repartir, se os irmãos tiverem sentimento. Nós vemos que diante de todo que nós vimos no capítulo 39, esses versículos 1, 2 e 3, nós vimos que as circunstâncias, as tribulações, os enfrentamentos e os desafios sobre o ser humano vêm sem escolher quem são as pessoas boas ou más, sem nenhuma distinção, uns com mais, outros com menos. Então, todos os seres humanos estão todos os dias nessas lutas, nessas tribulações, nesses enfrentamentos, nesses desafios. Mas nada, irmãos, é isso que nós vamos crer. Nada disso. Nada é dado a ninguém mais do que ele pode suportar. Porque o Senhor está nele, sobre ele e com ele. Como nós vemos em Atos 17, versículo 28, ali nos diz, o Senhor está, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O Senhor, todos os dias, ele nos move. Todos os dias, ele nos leva a viver com ele. E por isso nós existimos. É crucial e muito importante nós entendermos que nós somos seres espirituais todos os dias, todos os lugares, em todo tempo nós somos seres espirituais. Nós não somos seres espirituais quando estamos na reunião. Nós não somos seres espirituais quando estamos lendo a Bíblia ou estamos numa reunião. Também somos. Mas nós temos que ter uma consciência de que nós somos espirituais, somos seres espirituais todo o tempo. Não há como separar mais. Em todo lugar que nós formos, que nós tivermos, nós somos seres espirituais. Desculpa, irmão, perdão. Por isso, como filho de Deus, as pessoas que nos conhecem e os principados e potestades, eles estão de olho, eles querem ver
como que nós nos comportamos diante de cada uma dessas situações. Eles estão medindo qual é a nossa reação diante de cada enfrentamento, cada desafio, cada circunstância que nós estamos passando. Eles estão de olho. Os principais potestades, muito mais. Então, eles estão torcendo para que nós não vencemos. Então, irmãos, nós sempre, qualquer lugar que nós vamos estar, por sermos espirituais, nós vamos estar com enfrentamento, com circunstâncias, com lutas, com luta toda hora, todo tipo de desafio. Não sei quem foi que inventou que nós nunca, depois tivéssemos o Senhor, nós íamos ter problema. Não sei quem foi que inventou isso, porque a Bíblia não ensina isso. Então, o Senhor quer, irmãos, que nós o conheçamos e aprendamos com Ele e como devemos agir em cada uma dessas situações. O Senhor está torcendo, esperando que cada um de nós enfrentemos as situações convictos de que nós não estamos sós. Seja lá qual for, seja onde for, nós devemos crer. Eu não estou só. O Senhor era com José e o Senhor é comigo. Então, o Senhor me deu o sentimento de ler com os irmãos de Isaías 43, versículos 18 e 19, e também versículos 25 e 26. Eu vou ler para os irmãos o versículo 18. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, se for possível, que é muito importante. No 18 ele fala assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Irmãos, uma das lutas que nós enfrentamos todos os dias, e nós somos levados pelos nossos pensamentos a estar ocupados com as coisas passadas. Irmãos, as coisas passadas talvez sirva de algum exemplo para nós, mas elas não podem nos mover hoje, elas não podem ser a base do nosso caminhar hoje. Aliás, muitas delas seria bom nem lembrá-las. E o grande problema que muitos de nós temos, que muitos dos seres humanos estão enfrentando, muito enfrentamento que eles têm, é por estar se apegado às coisas do passado. E se apegar às coisas do passado, entendeu? E se agarrar ou começar a considerar muitas coisas antigas, irmãos, é entrar numa decência que vai parar numa depressão. E eu queria dizer para os irmãos aqui, quem lembra muito do passado, quem considera muito do passado, é bom lembrar sempre que entulho e lixo são coisas diferentes. O entulho é mais ou menos assim, são coisas que nós já tivemos, que nós usamos no passado, e nós guardamos achando que vai ser útil qualquer dia no nosso futuro. Irmãos, isso é entulho. E isso também na nossa mente, muitos pensamentos do passado que nós achamos que são bons, não é nada mais, nada menos do que entulho. Então, qual que é a diferença entre entulho e lixo? O entulho é aquilo que você acha ou que você usou no passado e pode ser bom ainda. E o lixo é aquilo que você descarta logo. Então, é bom sempre a gente fazer uma revisão do que nós estamos agarrados em coisas antigas, e às vezes está sendo entulho, que nós estamos carregando como entulho. Então, isso é muito importante, me chamou bastante atenção. A palavra do Senhor fala assim: não vos lembrei de coisas passadas.
Então, é bom sempre a gente fazer uma revisão nos nossos pensamentos, para termos pensamentos novos, dados pelo Espírito Santo. E no versículo 19, ele fala assim, eis que faço coisa nova. Que coisa linda, irmãos. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Isso me chamou bastante atenção e uma boa aplicação para nós, que coisa nova. A quarentena veio trazer para nós coisa nova. As coisas antigas foram antes da quarentena. As coisas antigas não servem mais e não servirão mais. O Senhor mesmo que promoveu essa quarentena, Ele está promovendo em nós coisa nova. Não é novidade, é coisa nova mesmo. Todos os dias vos faço coisas novas. E todos os dias está saindo a luz. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós vamos perceber isso. Ele nos incita a perceber o que é novo, não o que é velho. O Senhor é precioso. E muitas vezes nós estamos pesados, carregando um monte de peso, sabe por quê? Carregando entulho. Se apegando a coisa antiga. Às vezes nós estamos nas trevas. Mas não é que está nas trevas, é que nós não estamos vendo a luz que está ao nosso derredor. Então, o ser humano está passando por toda essa dificuldade por não ter luz. E ele fala que, porém, um caminho no deserto. E a gente sabe que é um caminho aonde, irmão? Na cidade. Aonde a gente não tem problema. Mas é no deserto. É lá que nós vamos conhecer quem nos livra. É lá no cárcere que José estava. É lá no cárcere que ele vivia. E o Senhor era com ele. É no deserto, irmãos. Então, aí tem rios, tem água. Nós não devemos preocupar o lugar, nós devemos preocupar quem está em nós, quem está conosco. Então, nessa quarentena, nós devemos buscar saber quem caminha conosco. Isso é muito importante. Então, também no versículo 25 e 26, ele fala, eu. Olha que lindo, irmão. Pense, medite nisso. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. É o Senhor mesmo. Rico demais. Ele apaga. Por isso, nós vamos crer. Não precisamos ficar desesperados. A vida não é nossa, a vida é dele. Ele nos deu a vida é dele. Então, ele sabe como nos conduzir em toda e qualquer situação. Então, ele fala que ele não lembra dos nossos pecados, mas se nós andando, se nós sabemos que ele está aí conosco, nós vamos querer andar em retidão. Nós não nos preocupamos com o pecado, porque o pecado não faz parte da nossa vida e nem do nosso viver. Me chamou muita atenção isso aí. No versículo 26, olha só, irmãos. Desperta-me a memória. Nessa comunhão, nós estamos despertando a memória do Senhor. E ele fala assim, entremos juntos em juízo. O Senhor quer a nossa participação em tudo, irmãos. Às vezes nós ficamos mandando ele fazer isso. Senhor, faz isso, faz aquilo. Vai lá e faz para mim isso. Nós, muitas vezes, nós mandamos, pedimos para ele como se fosse um serviçal nosso. O Senhor quer fazer conosco, ele quer a nossa participação. Não é lindo isso, irmãos? Ele querer a nossa participação, porque ele fala assim, entremos juntos em juízo.
Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Este é o propósito dele com seus filhos. Assim, ele será conhecido das pessoas que vivem próximo de seus filhos e saberão que, de fato, vivem por ele. As pessoas precisam saber que Deus vive em nós para eles conhecê-lo. Irmãos, o carcereiro era José. José era o chefe. O comandante sabia que Deus falava por José. Ele sabia que José era de Deus. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de vizinho, o seu amigo de ônibus, seu amigo no comércio, precisa olhar para você e falar, ele é de Deus. Eliseu, por onde ele andava, todo mundo falava, aquele ali é o profeta de Deus. Quem é profeta, ele não se identifica, ele é identificado. Ele é reconhecido. Esse é o homem de Deus. Jesus, não é que ele chegava e falava, esse é profeta. Irmão, nós vamos ser conhecidos de Deus. Não dizer que nós somos de Deus, não precisa. Então aqui, os filhos de Deus são conhecidos de Deus e pelas pessoas de que nós somos de Deus. Assim era José, por onde ele andava, por causa da humildade, da simplicidade pela qual ele vivia. Então José viveu muito apegado ao pai dele. Podemos imaginar até que ele vivia muito no colo do pai, ele era muito íntimo do pai. Por isso o pai, Jacó, amava demais José. Então, certamente, o Jacó deveria ter ensinado muito José a respeito das promessas de Deus. Por isso que José, acho que era muito assim, humilde, simples, sensível, e era um homem de fé. Então, José era dirigido por fé, irmãos, com uma convicção e um caráter. Ele tinha uma consciência de que era uma pessoa feita à imagem e à semelhança de Deus. Devia ter aprendido do pai. Ele tinha a semelhança de Deus, ele tinha essa consciência. Ele não era um indivíduo qualquer. Ele era uma pessoa com a imagem e a semelhança de Deus. Irmão, nós não somos um indivíduo, nós somos uma pessoa com a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, ele se entregava às pessoas e não se ressentia do que faziam ou falavam contra ele. Temos o exemplo de Jesus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 23, que nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, fala, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mesmo, mas se entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, para as suas chagas foste sarado. O Senhor, ele não revidava, José não revidava nada, não tinha mágoa de ninguém, dava atenção a todas as pessoas. Ele era como um de nós, irmãos, humano. Lá onde é que José estava no cárcere, ele não tinha culto, ele não tinha missa, não tinha terço, não tinha estudo bíblico, não tinha nada. Ele não tinha irmão lá, mas ele via todas as pessoas como imagem e semelhança de Deus. E ele cuidava delas como ele era. Penso eu que nós devemos ter uma mente renovada
e pensar assim, neste mundo que nós vivemos, é um cárcere, irmãos. É uma prisão que nós precisamos permitir que Deus se agrade de nós nesse mundo, porque assim as pessoas o conhecerão em nós. Então Jesus sabia muito bem quem era ele, qual era a vontade de Deus Pai e qual era o seu ministério durante a sua vida terrena. Assim como nós, irmãos, aqui na Terra. Cada um de nós viemos para cá e recebemos de Deus uma comissão para viver aqui na Terra. Nós não viemos viver aqui na Terra para depois ir para o céu. Nós vivemos com uma comissão de Deus para que, por meio do seu Filho, Cristo Jesus, a nossa comissão fosse cumprida aqui. Nós estamos aqui para isso. Não só para ser crente, mas para que Deus seja conhecido. É um pouco mais. Então, os desafios, os medos, as angústias, inseguranças, em geral, elas são decorrentes do desconhecido. Da falta de conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso vem o medo, a insegurança, a angústia. Em geral, a origem é essa. É a falta de conhecer o propósito de Deus, ou seja, do desconhecido. Eu queria dar um exemplo aos irmãos, assim, um exemplo bíblico, que nos ajuda muito bem. São dois exemplos. Um deles é o povo de Israel, que conhecia muito bem quem os estava oprimindo e escravizando. Eles sabiam quem era. Mas eles também temiam atravessar o Mar Vermelho, que apesar de representar a liberdade deles, era totalmente desconhecido. Claro, eles nunca atravessaram o mar daquele jeito. E o mar estava lá, eles tinham que atravessar. Então, eles desconheciam este tipo de travessia. O tipo de travessia. Então, nós vemos, irmãos, todo dia, todo momento, nós estamos atravessando, ou estamos fazendo uma travessia. E nós sempre caminhando para o desconhecido. Então, aqui lá estavam, na frente do desconhecido. Então, nessa hora, só lhes restava ter fé no Deus de seus pais. Só restava isso. Porque estava ali o mar na frente, eles tinham que atravessar. Não sabiam como atravessar, não sabia se realmente o mar ia abrir, mas tinha que atravessar. Entendeu? E aí nós vemos, como exemplo, o segundo exemplo, que depois de ter atravessado o Mar Vermelho, o povo estava livre de Faraó, porque Faraó havia ficado debaixo d'água. Contudo, ficaram atemorizados com os que precisariam enfrentar para conquistar a boa terra, que Deus lhes havia prometido. Então, eles tinham medo lá do mar, agora estavam com medo do enfrentamento com os povos que estavam na boa terra, para tomar posse da boa terra, eles precisavam vencer, eles tinham que enfrentar o povo que estava lá, que também era desconhecido. Então, irmãos, enfrentar o conhecido não é problema. Nós não vamos enfrentar, nós não vamos ter desafio com o conhecido. Muitas vezes o conhecido não é bom. Mas o que nós somos ter uma consciência, ter uma mente, é que nós vivemos enfrentamento, com desafio, com tribulações naquilo que é desconhecido. E o Senhor, Ele quer se revelar a nós, Ele quer que nós o conhecemos através do desconhecido. Por isso que Ele fala, eu sou contigo, coragem. Ninguém vai te escandalizar, ninguém vai te perseguir, eu serei contigo. O Senhor está nos encorajando sempre com essas palavras.
Então, foi mediante essas lutas diárias que o povo conheceu, de fato, o Senhor. São mediante as lutas que nós conhecemos o Senhor. Foi mediante essas lutas que eles conheceram o Deus que havia feito a promessa a seus pais. Sabe, irmãos, é com muitas lutas. E agora nós vamos entrar no versículo 4 do capítulo 40. O comandante, no versículo 4 fala, o comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então, quanto tempo eles estiveram na prisão, eles estiveram debaixo da guarda de José. Então, eu estava pensando assim, irmãos, sendo o padeiro e o copeiro chefe da casa de Faraó, era, para mim, na minha maneira de entender, no mínimo, de que um deles ocupasse uma posição superior a José. Contudo, o comandante, que provavelmente conhecia muito bem os dois chefes e também conhecia quem era José, determinou que a guarda deles estaria confiada a José. O que eu aprendi de lição aqui que eu queria repartir com os irmãos? É que isso aí para mim foi uma grande lição. O fato de ocuparmos uma determinada posição, irmãos, quer no nosso trabalho, quer na família, na sociedade, nunca devemos entender que ela é permanente, que é uma posição permanente. Porque nesta terra não tem nada permanente. Enquanto estivermos aqui, tudo é transitório. Nada é definitivo. Precisamos estar claros disso. Nenhuma posição que nós ocupamos, ela é para sempre. Então, é nisso que temos tido muitas dificuldades para compreender a demora das transformações em nossas vidas, penso eu. Nós não aprendemos a perder. Nós desejamos apenas ganhar. Por isso, temos experimentado decepções, frustrações, algumas angústias, em alguns momentos do nosso viver. Então, somente, irmãos, se tivermos convicção e firmeza do que somos e não do que queremos ser, é que aprendemos a ser obedientes e submissos, para sermos úteis para Deus Pai e para o nosso próximo. Se nós não tivermos convicção, firmeza, entendeu? Nós vamos vacilar diante de tentações, como José foi tentado, mas ele, por causa da sua firmeza, das suas convicções, ele não vacilou. Então, me vê sentimento. Você vê que os dois comandantes, os dois chefes estavam lá na casa de Faraó, tudo. Ele nunca podia imaginar que podia perder o posto dele e ficar abaixo de alguém. Então, nós sempre, irmãos, vai estar tendo mudança, sempre. Um mais embaixo, outro mais em cima. O movimento de Deus, tudo coopera para o propósito dele. Então, isso é importante ficar claro para nós. E o maior exemplo que nós vemos disso é Lúcifer, que estava na prisão, ou melhor, estava numa posição mais elevada diante de Deus. E, num determinado momento, em seu coração brotou uma ambição e a soberba ao querer ser superior. O fato de não se submeter àquilo que lhe fora dado por Deus, foi destituído da sua posição. E Deus falou para ele, tu eras querubim da guarda, ungido, e te restabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Já era um lugar muito nobre, um lugar muito bom, mas tu dizias no teu coração. O problema, irmãos, é o nosso coração. Nós vamos pedir para o Senhor iluminar o nosso coração para não ser enganado por eles. Talvez nós somos muitas vezes tentados
pelo chamado, pela voz que ele faz em nós. E essa voz geralmente é um sentimento que vem da carne. Então tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, no semelhança do Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Segundo isto está em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 15. Então, ele foi um exemplo de ser tomado pela soberba, pelo orgulho e perder a posição. Irmãos, é muito bom, muito importante nós sabermos, irmãos, que nessa terra nós não temos posição. Nós não temos que almejar nenhuma posição, porque todas elas serão destituídas. É uma pena que no meio dos irmãos hoje tem muita gente com tanta ambição querendo posição, tanta gente querendo o reino, tantos irmãos querendo ser reconhecido, tantos irmãos ocupando o lugar que Deus não lhe deu e falando em nome de Deus. Irmãos, nós não temos posição aqui. Nós só temos uma posição: é crucificados com Cristo. O grande problema da humanidade é não saber o direito que ela tem na cruz. E muitos cristãos, por não saber disso também, almejam, estão correndo anos para ter uma posição e exercer domínio e controle sobre outros. Sabe por que isso? Porque ele tem uma carência muito grande de ser realizado. Irmãos, isso é pecado. E nós estamos aqui para ser luz para esses irmãos. Como José no cárcere, como José foi para os seus irmãos. E vai ser nos próximos capítulos para os seus irmãos. E foi para Faraó também. Irmão, nós estamos aqui para ser luz e para ser sal. E agora no capítulo 5, no versículo 5 e 8, nós vemos que ambos sonharam, e cada um seu sonho na mesma noite, e cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, estavam amargurados. Então perguntou aos oficiais de Faraó. José perguntou: com que eles estavam no cárcere? Que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Veja, irmão, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Irmãos, aqui nós vemos a sensibilidade de José. Nós vemos a simplicidade de José, a submissão dele, a obediência e a responsabilidade que ele tinha para com Deus, com aquelas pessoas. Essas qualidades faziam parte da pessoa de José. José era isso: sensível, humilde, simples, submisso, obediente e responsável. Sabe que Deus quer, irmãos? Que nós sejamos responsáveis por Ele diante das pessoas. Cuidar das pessoas como Ele ama as pessoas. Então, logo pela manhã, vendo o copeiro-chefe e o padeiro-chefe com seus semblantes caídos, amargurados e preocupados, perguntou o que havia acontecido.
falaram dos sonhos que haviam tido, mas não tinham quem pudesse interpretá-los. Com ousadia, responsabilidade e submissão, José disse que só Deus poderia interpretar, mas que pudesse contar os sonhos a eles, porque sentia que Deus lhe daria autoridade para revelar os sonhos. Que segurança, que confiança, irmãos. Então, a autoridade, é muito importante nós termos isso em mente, entendermos que a autoridade ela é transmitida por Deus, ela não é concedida, ela é transmitida por Deus àqueles que se humilham em obediência, para submeter-se à vontade de alguém de forma espontânea. E José, ele obedecia, ele se humilhava, ele se entregava para as pessoas de forma espontânea. Não era por obrigação, não era por medo, não, era espontâneo, era a vida dele, era a pessoa dele, era isso. E Jesus Cristo veio para nos ensinar, veio nos revelar um padrão de como o ser humano deve ser. Então, em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 7, ele fala: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, que é o que tinha e sobrava em José. Considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, José fazia isso. Não tenha cada um em vista os que é propriamente seu. José não tomava nada do que era seu. Ele se entregava a si mesmo. Senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, outras versões falam o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele subsistindo em forma de Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O Senhor se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, quando ele fala aqui forma de servo, mas não é servo assim no sentido serviçal, no sentido de prestar um serviço. Não. Servo aqui é de revelar a vontade do Pai. Ele se submeteu à vontade do Pai. Por isso ele se humilhou. Ele tornou-se obediente a esta vontade para que essa vontade fosse cumprida. Por isso ele tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Humano, irmãos. Às vezes nós lutamos querendo ser espirituais, o que nós já somos. Nós temos que ser humanos na qualidade, nas virtudes que já estão em nós, para que Cristo seja conhecido, para que as pessoas conheçam Cristo. É na nossa humanidade, não é na nossa espiritualidade. Nós já somos espirituais antes da fundação do mundo. Agora o Senhor em nós quer que sejamos humanos como José foi, como o Senhor Jesus foi humano. Então, em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Irmãos, ninguém vai se humilhar e não vai ser obediente se não estiver debaixo de uma vontade. Então, ele foi obediente
até a morte e a morte de cruz. Então, em Mateus 28, 18, Jesus diz, aproximando-se, falou-lhes aos discípulos, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmão, o que mais nós precisamos de autoridade. Nós não precisamos de poder. Jesus tinha poder, mas ele não usava poder, ele usava autoridade. Porque o Pai sabia que para tratar com Satanás precisava ser de autoridade. Satanás, ele quer que use poder, porque isso contraria a vontade do Pai. O poder, Deus concede. Deus não transmite o poder. Deus concede poder a quem ele quer. Mas a autoridade, ele transmitiu ao Filho. Por isso, no Filho, nós temos autoridade. E lá no deserto, o diabo tentou Jesus naqueles 40 dias em jejum, querendo que Jesus usasse poder para transformar pedra em pão. Mas Jesus sabia qual que era a vontade do Pai. Por isso ele usou de autoridade, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus usou de autoridade, não de poder. Sabe, irmão, tem muita gente correndo atrás de poder hoje. E o poder não transforma. O que transforma é a autoridade, que é Cristo Jesus. Então, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, eu vou ler para os irmãos, diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Irmãos, o Senhor se fez pobre para nos tornar ricos. Para que rico? Para nós dizermos que nós somos ricos? Não. Ele nos fez rico para distribuir, para repartir essa riqueza com quem é pobre. Como nós éramos pobres, ele veio e deu essa riqueza. Então hoje nós repartimos com quem está pobre, está perto de nós, que é pobre. Pobre não de riquezas materiais, mas pobre da ausência de Deus, de conhecer Deus, de ter Cristo. Por isso que Paulo também fala assim, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Nós estamos aqui, irmãos, ainda que pobre, para enriquecer a muitos. E Jesus, ele veio para transmitir toda a sua riqueza para nós repartirmos com os outros, não é para ficar conosco. Senão seria um egoísmo muito grande e não teria sentido ele ter repartido isso conosco. Então nós vemos aí, estamos chegando ao final, no versículo de 9 a 22, nós não vamos ler todo, mas ele diz, José ouve os sonhos e os interpreta. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. E nos versículos de 14 a 15, nós não vamos ler todos também, mas nós vemos aí que José pediu ao copeiro que se lembrasse dele. Quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e façais menção de mim a Faraó, e me façais sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Então, o que nós vemos aqui, irmão? José, ele tinha uma história de vida para contar. José tinha o que falar, porque ele tinha vivido. Sabe, irmãos, nós temos que ter a nossa história, a minha história. Você tem que ter a sua história. Você não pode viver contando história da vida dos outros para fazer a sua história. Você tem que contar a sua história.
a nossa história. José tinha história para contar. E sem desprezar, sem magoar, sem ferir ninguém. Que grande exemplo. Então as pessoas estão sempre na espera do que pode receber de alguém, mas não conseguem entregar aquilo que Deus deu a elas. Foi o exemplo que nós vemos aqui no copeiro-chefe. Ele ficou contente que José revelou o sonho, foi reintegrado no cargo dele, mas não lembrou de José. Mas José não fez questão de ser reconhecido. Então, no versículo 23, para nós encerrarmos, diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. O copeiro-chefe se esqueceu do pedido que José lhe fizera quando ainda estava no cárcere, e não se lembrou dele após ser liberto. Mas Deus não se esqueceu de José. E a seu tempo, no tempo certo, irmãos, guarda isso, no tempo, ao tempo do Senhor, no tempo certo, Deus não está esquecendo de ninguém e de nada. Deus não se esqueceu de José. Lembrou de José dando um sonho a Faraó. Então o copeiro se lembrou que José estava habilitado por Deus para revelar o sonho de Faraó. Foi aí que ele lembrou de José. Então, como José era uma pessoa com muitas virtudes, sua postura não mudou diante desse fato do copeiro não ter sido grato, nem ter transmitido a Faraó o seu pedido. Então, uma pessoa, quando tem convicção que está certa tudo, as situações não são suficientes para dobrar ela. Ela se mantém sem ser influenciada pelas circunstâncias. Agora, quando a pessoa vacila, é porque ela não tem convicção e nem tem certeza daquilo que Deus é nela. Então, ela vacila. Então, nós vemos muitos vacilando para lá e para cá, porque não tem convicção, não tem certeza da promessa sendo cumprida nele e de que o propósito de Deus é com ele onde ele está e que ele é espiritual onde ele está. Então, José estava ali, não ficou com nenhuma mágoa do copeiro, mas, pelo contrário, ele aguardou no Senhor. Isso também mostra, irmão, que José servia as pessoas com uma vontade espontânea. Não era por obrigatória, não era por mérito, não era por favor, nada. Era espontâneo. O Senhor Jesus se entregou espontâneo a cada um de nós. Nós somos sempre as pessoas espontâneas. Abrir tudo que o Senhor é em nós, abrir espontaneamente para as pessoas. Então, aqui mostra também que José não tinha interesse e ele não desejava ser conhecido ou reconhecido. Então, eu queria terminar aqui, orando e agradecendo ao Senhor por este tempo. Espero ter ajudado os irmãos, porque o Senhor me comoveu demais meu coração com esses pontos. Creio que o Senhor soprou em mim esse texto, essas porções aqui, e por isso, com muita alegria, com muito gozo, eu tive muito prazer de também repartir isso com os irmãos. Espero que o Senhor Espírito Santo também proporcionar alguns relances, algumas luzes novas para os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vou orar, irmãos. Pai Celestial, Pai de amor e Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por Senhor ter soprado essas palavras em mim e eu poder repartir com os nossos irmãos ao redor dessa mesa, celebrar esse tempo com a sua palavra e agradecer, ó Deus Pai, o fortalecimento, o novo que o Senhor acrescentou em nós agora, a revelação que o Senhor deu a nós. Isso é a nossa humanidade ser trabalhada mais para que seu Filho apareça em nós e não nós em nós mesmos.
Pai, obrigado por cada irmão, por tudo aquilo que receberam. Pai, honra-te. O Senhor mesmo seja honrado em cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado Temos seja. ainda 8 minutos aí, né? Amém.